Bom, o canal ainda está no início, então eu estou testando ainda os formatos de vídeos que vão ser mais legais para eu abordar os assuntos. Atualmente tem dois tipos de vídeo. Um deles é onde eu respondo perguntas que as pessoas me fizeram, e outro é como esse de hoje, onde eu vou, por minha conta, abordar alguns assuntos relacionados à religião e ateísmo. Então, inclusive, se tiver sugestões, pode mandar, que aos poucos a gente vai agregando para deixar o canal mais legal. Hoje eu quero falar sobre alguns pensamentos que eu tive na época que eu ainda era católico. Vocês devem lembrar bem daquele acidente que teve com um avião lá em São Paulo, aquele Fokker 100 da TAM, que caiu, morreram mais de 100 pessoas e tudo, eu vi aquela tragédia na televisão e comecei a pensar, a refletir sobre isso. Será que Deus queria que todas aquelas pessoas morressem? Será que elas mereciam morrer? Porque tudo que acontece, como faz parte dos planos de Deus, eu fiquei pensando nisso. Então, inclusive, a maioria daquelas pessoas que estavam naquele avião rezaram pedindo para que a viagem fosse segura, que não acontecesse nenhum acidente, que chegasse bem lá no destino delas. E não foi o que aconteceu. Então eu comecei a pensar, pô, se faz parte dos planos de Deus que essa pessoa morra, rezar ou não rezar não vai fazer diferença nenhuma, porque ela rezou pedindo proteção e mesmo assim ela morreu. E ao mesmo tempo eu ficava pensando no sofrimento daquelas pessoas. As pessoas morreram, só que apesar de tudo isso eu queria acreditar, eu ainda acreditava que Deus existe e tudo mais. E aí eu ficava pensando nisso. Então, minha questão foi além, o meu questionamento aumentou depois, porque eu pensei, não só nas pessoas que tinham morrido ali, que teoricamente elas foram para o céu ou para o inferno, mas não, nas pessoas que ficaram aqui na Terra e sofreram com aquele acontecido. Então, muitas pessoas morreram e então, na verdade, o que Deus queria com aquela morte toda era fazer com que aquelas pessoas que ficaram em volta daquilo ali, os familiares, tudo, sofressem com isso. Então, esses familiares mereciam mesmo esse sofrimento? Será que eles tinham feito algo por merecer isso? E assim, eu comecei a pensar em injustiças que eu via pelo mundo e que não podia ser da vontade de alguém. Então, por exemplo, no Haiti, mudando um pouco de assunto agora, mas continuando em tragédia, um país que é miserável, que milhares e milhares de pessoas passam fome todos os dias. O que aconteceu? Deus mandou um terremoto lá, para piorar ainda mais as coisas. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos, que é um país rico, mereceria um terremoto. Não quero que o terremoto aconteça para ninguém. Mas será que é da vontade mesmo de Deus que tudo isso aconteça? Será que tem mesmo alguém por trás disso tudo? Ou simplesmente as coisas acontecem?